Olá, gente, tudo bem? Então, bora começar a leitura do Gênesis 41, onde José, que tinha interpretado os sonhos do copeiro, né, e do padreiro, agora vai interpretar o sonho do faraó. Então, bora continuar essa história maravilhosa do início dos nossos patriarcas. Ao final de 2 anos, então, José ainda ficou 2 anos lá na prisão antes do copeiro relembrar de José. Faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas e começaram a passar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras que foram para junto das outras à beira do rio Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas, e nisso o faraó acordou. Depois ele tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou e era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os sábios e magos do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então, o chefe dos copeiros disse ao faraó, é isso que eu falei, os copeiros e o padeiro era alta posição, era posição de destaque, porque eles estavam em contato íntimo com o faraó. Então, o faraó estava angustiado e aí o copeiro pessoalmente disse, hoje me lembro das minhas faces. Gente, até eu lembrar é de Deus. Então, 2 anos depois, falou, vixe, agora eu sei, tem alguém que decifra. Hoje me lembro das minhas faltas. Certa vez, o faraó ficou irritado com 2 dos seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão de guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Então, assim, o que ele falou, aconteceu. Eu fui restaurada a minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas eu ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu José, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó a resposta favorável. Tem muitas coisas aqui que me chamam a atenção. Primeiro, às vezes a gente tem um sonho, né? De liderar, de ter uma chance. Mas nós estamos nos preparando, nós estamos sendo fiel. Se hoje o que você sonha é cair no seu colo, você está pronto para isso? Porque José, ele foi chamado às pressas. Então tirou ele lá chefe ali, o servo do moço que cuidava do presídio, ele ia virar ali segundo da linhagem do Egito, ele estava pronto. Quantas vezes a gente não quer algo, mas a gente não está pronto, a gente não se prepara. Segunda coisa, ele entendia que não era ele, que era Deus. Então, você sabe interpretar sonho? É do tipo, eu não sei, não depende de mim. Mas se Deus te deu sonho, e Deus me trouxe do Egito até aqui, provavelmente a resposta vai ser favorável. Então, existe uma humildade ali, existe um preparo e uma humildade juntos no mesmo momento e na mesma hora. Então, o faraó contou a José, sonhei que estava em pé, à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, e começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7, raquíticas, muito feias e magras.
Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mas mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivesse feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal cheias e boas que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse a José. Deus revelou a Faraó o que ele está para fazer. Acho tão lindo assim que o Faraó não era convertido, mas Deus revelou a Faraó o que ele estava para fazer. Então Deus foi pessoalmente no Faraó e deu o mesmo sonho, porque o Faraó, agindo com prudência, né, ele iria salvar grande parte ali de toda aquela região que vai precisar. E é engraçado que a história do Faraó, ela estava cruzada com a história de José, que estava cruzada com a história de Israel, que estava cruzada com a história dos egípcios, e tudo ali restaurando. Nosso Deus é um Deus que usa todos, que é misericordioso. E aí ele conta essa história dessas vacas e a gente vai ver José interpretando. As 7 vacas boas são 7 anos e as 7 espigas boas também são 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras e as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. Serão 7 anos de muita fartura que estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio a Faraó 2 vezes porque a questão já foi decidida por Deus, que se apresse em realizá-la. Procure agora um homem criterioso e sábio e ponham no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. E eles deverão recolher o que puderem nos anos bons, que virão a fazer estoques de trigo, que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades. Este estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Isso aqui, gente, chama palavra de conhecimento. José, ele deu 2 coisas ao faraó. Faraó, ele queria saber a interpretação do sonho. E a interpretação do sonho a questão já está definida, Deus te deu o sonho, te mostrando que vão ser 7 anos de abundância e 7 anos de escassez e fome terrível. E as 7 anos de escassez e fome vai ser tão terrível que você não vai conseguir e nem vai mais lembrar da fartura. Essa é a interpretação. Mas José foi mais. Foi Deus mesmo que deu palavra de conhecimento. Para lidar com isso, José já veio com a bênção dizendo: arruma alguém para ficar responsável por tudo. Comece a recolher uma parte, estoca, para nos tempos de escassez, a terra não ser arrasada, vocês terem mantimento. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os conselheiros. Por isso, o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em que está o Espírito Divino? Gente, todo mundo percebeu, você vai vendo ao longo dos negócios, todo mundo percebeu que José era diferente. José era abençoado, José estava cheio do Espírito Santo. Então, na hora que ele revelou e deu o plano, já foi assim, quem vai ficar a cargo, né? José.
Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá comando do meu palácio e todo o meu povo sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono que eu serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrega a você agora o comando de toda a terra do Egito. Oh, meu Deus! Em seguida, faraó tirou do dedo o anel selo e colocou no dedo do José. Mandou-o vestir linho fino e colocou corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente dos arautos iam gritando: abram caminho! Assim, José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Então pegaram José e mostraram para ele que ele manda. Ele ganhou o selo real para o que ele fizer. Está escrito, está dado, então ele ganhou autoridade e ele ganhou autoridade pública. Colocaram ele, vestiram ele como governador, colocaram ele em cima da carruagem real e foi andando falando: abra um caminho para que as pessoas entendam que ele vai gerir a partir de agora. E disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Então ele ganhou a liderança total do Egito, ficando abaixo apenas do faraó em relação a trono, a poder. Isso aqui parece muito, gente, a parte do Reino Unido, né? Nós temos ali a realeza, o príncipe, o negócio, mas normalmente o comando, ele fica com o parlamento. É como se José fosse o presidente, sabe? Fosse o rei, o chefe do parlamento, e ali o Egito fosse essa parte real mesmo, mas ninguém vai fazer nada ali sem o consentimento de José. Faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Então, assim, agora ele não era mais um hebreu. Ele deu um nome específico Egito e ele casou com a filha de um sacerdote, tipo, com alguém, porque agora ele integrou. Ele pegou José e integrou totalmente ao governo. Ele deu identidade, ele deu nome, ele deu poder, ele deu casamento. Então, tudo ali trazendo José a um cargo alto do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir o faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura do Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido das lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. O primeiro, José, deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o sofrimento e toda a casa do meu pai. E o segundo se chamou de Efraim. Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Eu acho interessante os nomes, né? Assim, Manassés, Deus me fez esquecer de todo o sofrimento da casa do meu pai. Às vezes tem dores dentro da gente, de sofrimentos, de coisas que acontecem, e a gente vai tampando com buraco. E aí a gente vai passando por períodos mais fáceis, vai casando, vai tendo os filhos, vai tendo as coisas, e a sensação que a gente tem é que Deus fez esquecer. Mas você vai ver José chorando a sussurros, chora, sofrendo, gritando, assim, de dor mesmo, de choro, quando reencontra os irmãos, sabe? Então, existem dores
que enquanto você não abre, não mexe, não resolve. E o segundo é: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Egito, gente, a gente vê a história de José aqui, a gente vê só as partes boas. Gente, mas ele foi escravo, ele perdeu o nome, ele ficou sozinho, teve dor, teve sofrimento, teve sujeição, ele foi para uma masmorra, ele foi tirado, foi de uma masmorra, ficou 2 anos depois. Então, assim, Deus trabalhou muito o coração e a mente de José. Não foi algo que ele colocou no poder e que ele sempre estava bem, só não foi mostrado aqui na história. Mas ele sofreu, senão ele não teria colocado o nome de Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura do Egito. E começaram os 7 anos de fome, como José havia predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito, graças a Deus, tinha alimento. Quando o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou a Faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já havia se espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Então veio fome desesperadora em toda a região, e no Egito tinha comida porque José tinha reservado. E aí a gente começa o Gênesis 42, mostrando que os irmãos de José foram para o Egito atrás dessa comida. Então, quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse aos filhos: por que estão aí olhando uns aos outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivo e não morramos de fome. Gente, José ter ido para lá salvou toda a descendência de Israel, né? Salvou Judá, salvou Davi, né? Salvou. É muito lindo o jeito que Deus usa. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre os outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era governador do Egito, e ele era quem vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto contra a terra. Gente, o sonho que Deus deu. Eles curvados diante de José. E eles jamais vão reconhecer, porque pensa, é um Egito, vestido de Egito, com o nome de Egito, casado com egípcia. Então, é totalmente diferente. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os reconhecesse e lhes falou asperamente. De onde vocês vêm? Responderam a eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas ele não os reconheceram. Lembrou-se então do sonho que tivera a respeito deles e lhe disse: vocês são espiões, vieram para ver se nossa terra está desprotegida. Eles responderam: não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora na casa com o pai e o outro já morreu. José tornou a afirmar: é como eu lhe falei, vocês são espiões. Vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se suas palavras são verdadeiras ou não.
Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou preso por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam isso. Se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando o trigo para matar a fome das suas famílias. Traga-me, porém, o irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que nós fizemos ao nosso irmão. Gente, eu fico imaginando o seguinte: vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido, por isso nos sobreveio esta angústia. Rubem respondeu: eu não lhe disse para não maltratassem o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois eles falavam por meio de intérprete. Nisso, José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Gente, agora eu vou falar o que eu ia começar aquela hora. Imagina que esses irmãos, na primeira dificuldade que eles tiveram, né? A primeira coisa que eles falam provavelmente é porque a gente fez aquilo com o nosso irmão. Então existia uma ferida no coração dos irmãos, existia uma culpa. Aquilo estava acontecendo como resposta à maldade que eles tinham feito a José. E eles estavam discutindo isso. Você imagina quantos anos eles passaram e aquela dor de ter feito mal continuava assolando aqueles irmãos, de ter mentido para o pai, de ter entregado o irmão. E eles não imaginavam que José podia ouvir. Eles estavam falando em hebreu, José só conversa por intérprete porque fala egípcio, né? Então a gente olha ali esse histórico e você vê que toda vez existem culpas, existem remorsos. Quando a gente fala de perdão, não é fácil. Existem dores no coração que eu falo que perdoar tem a ver com 2 coisas. Primeiro é perdoar o outro, é entender que ali na cruz de Cristo, todos são perdoados. A justiça do homem é essa justiça que coloca na balança. Se você fez isso, então tem que ter essa punição e etc. Tal. A justiça de Deus é a justiça que pega nosso pecado e, em vez de colocar na balança, ele entrega o filho para morrer e pagar por esses pecados. É uma justiça de entrega. Gente, é uma justiça de misericórdia. Então, a gente para de basear com outros sobre o que eles fazem, começa a basear nos outros sobre quem eles são, quem eles foram feitos para ser, que é a imagem de Cristo. Mas existe esse perdão para o outro, só que existe uma ferida no nosso coração que é perdão de nós mesmos. Sabe, cada um de nós, fizemos milhares de coisas erradas ao longo da nossa vida. Nós não parecemos com Cristo em muitos momentos. E às vezes coisas graves, como esses irmãos fizeram. Eles venderam o irmão como escravo. Mas em Cristo, esses irmãos são perdoados. Em Cristo, esses irmãos são reconectados à família. Em Cristo, eles podem perdoar a si mesmos. Então existem feridas no nosso coração de coisas que a gente fez que toda vez que dá ruim isso é punição, isso é difícil. E em Cristo a gente tem a certeza da restauração de todas as coisas por causa do amor de Deus. Então você tem uma família aí machucada. Um José que deu o primeiro nome de Manassés, dizendo que a dor foi embora, mas que ao compreender teve que retirar para chorar. E existem irmãos morrendo de medo do julgamento de Deus, porque não se perdoavam também. Vamos orar? Senhor, obrigada pela sua palavra.
Obrigada por mostrar que no Senhor as feridas de quem foi machucado como quem machucou vão ser saradas, restauradas, redimidas no Senhor, na sua verdade, na sua cruz. Oh Senhor, como é lindo saber que o Senhor é misericordioso, que o Senhor mesmo pagou os nossos pecados, que o Senhor mesmo vai nos restaurar. Que nós, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos irmãos, as pessoas que a gente vê vão parecer com Cristo, porque o Senhor mesmo está prometendo, né? E as suas promessas são sempre verdadeiras. Obrigada, Senhor. Continue cuidando, zelando de nós dia após dia. Em nome de Jesus, amém.